Seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Aqui você fica por dentro do que foi notícia no Senado durante a semana e quais são as atividades legislativas que estão previstas para a semana que vem. Você vai ver no programa de hoje, financiamento das eleições movimenta as discussões no Senado. Senadores e deputados negociam a volta de alguns trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E os destaques da semana na área do desenvolvimento sustentável na coluna Momento Eco. O Senado Notícias Revista começa agora. Como financiar as campanhas eleitorais de 2018? Esse é o desafio que o Congresso terá de responder até 30 de setembro deste ano. A Câmara estuda a criação de um fundo com dinheiro público para os candidatos e partidos gastarem nas eleições do ano que vem. Mas os senadores discutem outra solução. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que não apoia o fundo eleitoral em análise na Câmara. Segundo ele, não é o momento para financiar campanhas com impacto no orçamento. Se tem que criar um fundo, por que não busquemos esse fundo nos dinheiros já existentes gasto com a política? Programas eleitorais fora de hora, fundações de partido que podem dar sua contribuição, parlamentares que têm indicações de medidas de emendas para municípios, dar sua contribuição. Então, é a política cortando na própria carne daqueles que fazem a política. O senador Ronaldo Caiado apresentou uma alternativa que o plenário vai analisar com urgência. A proposta é usar o dinheiro que o governo gasta hoje com a propaganda partidária no rádio e na TV. É uma campanha que será bem módica, é um valor hoje que o governo gasta em torno de mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de reais, acrescido daquilo que nós colocamos no projeto das multas, tá certo? Que os partidos são obrigados a pagar ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso também seria revertido para este fundo. Então nós não tocaríamos hora alguma no dinheiro do orçamento. É as pessoas poderem ter essa oportunidade de não ficarem aí dependente apenas de grande estrutura de marketing político. O senador tucano Aécio Neves defende que empresas voltem a financiar campanhas políticas, proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Mas ele acredita que, como essa possibilidade é polêmica e foi julgada inconstitucional, não seria aprovada a tempo para valer nas eleições do ano que vem. Na opinião dele, o projeto de Caiado é uma saída. A questão dos 3,6 bilhões de reais de recursos orçamentários, a meu ver, está absolutamente descartada, mas um fundo com receitas dessa desoneração ou com receitas também somadas a ela de emendas parlamentares pode ser um caminho transitório, porque eu acredito que para o futuro o financiamento privado em limites mais estreitos, onde não haja um monopólio de uma empresa sobre uma determinada candidatura, possa ser o caminho mais adequado. Mas muitos parlamentares são contra o projeto. Acaba com uma das principais conquistas da luta democrática no Brasil, que é o horário gratuito de TV. Tem que esperar a votação da Câmara. Eles estão discutindo a criação de um fundo público e esse fundo público depois vai ser decidido o valor na comissão de orçamento. Vai dizer de onde tira, de onde sai. Eu acho que pode sair aqui do Senado, pode sair de emenda parlamentar. Senadores e deputados estão negociando com o Poder Executivo a volta de alguns trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente Michel Temer decidiu vetar 67 dispositivos da LDO aprovada em julho. A negociação faz parte do esforço para aprovar a nova meta fiscal, que amplia a expectativa de déficit primário. O governo está reavaliando alguns trechos vetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para acalmar o clima na Comissão Mista de Orçamento e viabilizar a votação da nova meta fiscal. A revisão do déficit já foi enviada pelo Executivo e precisa ser aprovada pelo Congresso para começar a valer.
No total, são 7 pontos questionados. Entre eles, que o piso da educação e saúde sejam corrigidos pela taxa de crescimento populacional de 2018, que a criação de uma nova despesa obrigatória tenha de ser compensada pelo corte de outra e que algumas iniciativas do governo voltem a ser prioridade, como o PAC, as metas do PNE, as emendas impositivas e o Acordo de Paris sobre o clima. A oposição disse que não tem problema em aprovar uma nova meta fiscal, mas quer discutir as prioridades nos cortes. O governo adotou uma medida que foi fazer cortes sem considerar o papel da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, que é exatamente de fazer ponderação, cortar sim, mas vamos discutir onde. O próprio ministro do Planejamento veio ao Congresso conversar com os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento. O recado foi de que as contas do governo estão no limite. Diogo Oliveira adiantou que o governo até deve reconsiderar alguns vetos, mas deixou claro que está fora de questão reavaliar qualquer ponto com impacto fiscal. Há uma série de questões procedimentais, de regras de divulgação, de resultados, de transparência, etc., que estão sendo avaliadas. Agora, nós não temos capacidade de absorver maiores impactos financeiros. O governo acredita que a nova meta fiscal vai estar aprovada até a semana que vem, antes mesmo dele enviar a lei orçamentária anual, o que acontece todos os anos até o final de agosto. O calendário para a votação da revisão da meta prevê análise na Comissão Mista de Orçamento no dia 29 e votação no plenário do Congresso Nacional no dia 30. Nós não temos como não aprovar a meta. Se nós não aprovarmos a meta, os ministérios vão ter dificuldade do seu próprio funcionamento. Então a máquina pura vai parar. A cobrança retroativa de dívidas do Fundo Rural pode acabar em breve. Um projeto aprovado pelo Senado que evita essa cobrança pode ser promulgado já na próxima semana. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na última quarta-feira e suspende débitos de produtores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse nesta quinta-feira que, se não houver recursos na CCJ, o projeto já pode ser promulgado na próxima semana. Caso algum membro da comissão entre com recurso, a proposta ainda tem que ser analisada pelo plenário da Casa. Nós temos prazo de 5 dias para recurso. Em não havendo recurso, eu vou fazer a promulgação. E eu tenho certeza que o mundo agropecuário, os agropecuaristas do país, de norte a sul e leste a oeste, estão muito contentes com essa decisão do Senado, aplaudindo o Senado Federal, e eu modestamente contribuí, protocolando esse projeto. Nós vamos recompor as nossas bases, as nossas tributações e vamos discutir a forma mais justa de contribuir com o país e com a Previdência Social. Veja agora os destaques da semana na área do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental. É o Momento Eco com o jornalista César Mendes. Começamos hoje falando de recursos hídricos. Um acordo firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e a usina de Itaipu vai promover a educação ambiental e o bom uso da água, resultado da união de 2 programas já existentes, o de revitalização de bacias hidrográficas do governo federal e o Cultivando Água Boa, da usina de Itaipu, que já foi tema do programa Ecosenado em 2009. Vamos relembrar. Além de assegurar o bom funcionamento das turbinas da hidrelétrica, a boa qualidade da água afeta diretamente o dia a dia de quase 1 milhão de habitantes que vivem no oeste do Paraná. A poluição por agrotóxicos, o desmatamento e o assoreamento, características de uma região de intensa atividade agropecuária, lideram a lista de problemas. Sustentado em um trabalho social intensivo com os produtores rurais, o programa Cultivando Água Boa muda antigos hábitos e busca recuperar o passivo ambiental. No dia 16 de agosto, entrou em vigor a Convenção Internacional de Minamata, que regula o uso de mercúrio a nível mundial. O tratado prevê, entre outras medidas, o banimento até 2020 de todos os produtos que utilizam mercúrio em sua fabricação, como lâmpadas fluorescentes, termômetros,
pilhas e baterias. Do plenário do Senado, o senador Jorge Viana, presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, celebrou a adesão do Brasil ao acordo. Da virada do século para agora, é o primeiro grande acordo internacional feito por 128 países, entendendo a gravidade do mau uso de mercúrio, com emissões que implicam em acelerar o processo de mudança climática. Desde quinta-feira, acontece em Genebra, na Suíça, a primeira conferência das Nações Unidas para debater a Convenção de Minamata, o garimpo artesanal de ouro, que há anos promove a contaminação da natureza e do homem por resíduos de mercúrio, é um dos temas em debate. A conferência prossegue até o próximo dia 29 de agosto. E esse foi o Momento Eco de hoje. A gente volta na semana que vem. E o Senado Notícias Revista fica por aqui. Mais informações a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Encerramos essa edição com as imagens que marcaram a semana aqui no Senado. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.